Amigos, sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão no canal do Prozebem. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco e que nós possamos manter o bom ânimo para seguir os passos dele. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 do livro Entrevista com os Espíritos, do Espírito Antônio Carlos e psicografado por Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Esse capítulo fala sobre os espíritos que desencarnaram assassinados, quase sempre uma morte violenta e inesperada. Então, muitas vezes a gente se pergunta o que acontece com ele. Será que o assassinato fazia parte do planejamento reencarnatório? Será que essas pessoas são socorridas imediatamente? O que acontece com elas depois? Essas e outras perguntas são respondidas nesse capítulo 5 do livro Entrevista com os Espíritos, onde Antônio Carlos narra a história de 4 espíritos desencarnados de forma violenta por assassinato. Mas nesse vídeo eu vou relatar somente 2 dessas entrevistas. E no próximo vídeo a gente volta para falar dos outros 2 casos, tá bom? O nome dos 2 entrevistados eram Fábio e Alice. E Antônio Carlos começou perguntando como tinha sido a desencarnação deles, como tinha acontecido. E aí Fábio então conta que levou 3 tiros no peito, e naquele momento ele sentiu muita dor, sentiu uma falta de ar, e o último pensamento dele foi: ele me matou. Interessante isso, né? Foi um pensamento de surpresa mesmo, de susto, como quem não acreditava que aquilo pudesse acontecer. Mas depois desse pensamento ele desmaia, não vê mais nada, e foi tudo muito rápido, pelo que ele conta. Já a Alice, ela conta que ficou mais tempo vivenciando o processo. Ela foi mais uma na estatística dos feminicídios. Foi morta pelo marido, gente. E esse marido já tinha ameaçado ela várias vezes. Ela conta que ele era muito violento. E no início do casamento, ela até que tentou fazer com que desse certo a relação. Mas a situação era muito complicada. O marido muito ciumento, batia muito nela. E aí ela finalmente tomou coragem e procurou um advogado para se separar. Mas naquela carência afetiva, o que acontece? Ela acabou se envolvendo com esse advogado de forma romântica, e aí o marido descobriu. E ele se vingou, então, cometendo o assassinato. E Alice conta que na hora ela sentiu a dor dos ferimentos, ela viu os 2 filhos correndo, os filhos assistiram à tragédia, ela viu os filhos correndo, sendo socorridos pelos vizinhos. Ela percebeu quando ela foi levada para o hospital. Logo depois do crime, o marido fugiu, os vizinhos, né, eles chegaram rapidamente para socorrer, levaram para o hospital, somente que ela não resistiu aos ferimentos e desencarnou. Bom, depois desse relato, a próxima pergunta que Antônio Carlos faz tanto para Fábio quanto para Alice, é a seguinte: como que vocês acordaram logo depois de ter o corpo físico morto, logo depois do desencarne? Aí Fábio vai contar que acordou numa cama, em um lugar que ele não conhecia, e aí já vai ficando desconfiado. Minha gente, isso é bom para nós. Se acordar num lugar estranho, não tiver a família por perto, é bom já ir desconfiando. Aí ele levantou o lençol, viu que não tinha marca de tiro, mas ele lembrava dos tiros. Viu que ele estava no hospital, só que não tinha soro, não tinha aparelho, ele não sentia dor nenhuma. E no primeiro momento ele até pensou: rapaz, eu acho que eu sonhei, não teve tiro nenhum, eu estou aqui sem dor, sem ferimento nenhum. Mas isso não explicaria o fato de que ele estava num hospital desconhecido. A história não estava batendo. Até que em um momento entraram no quarto umas pessoas também desconhecidas que foram falar com ele, mas ninguém explicava nada do que estava acontecendo. Era só assim: oi, Fábio, tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? E ele, que já estava desconfiado mesmo, perguntou para uma moça: oi, moça, me diga uma coisa, isso é que é morrer? Eu morri? Aí a moça não respondeu, mas ela deu um sorriso, e ele entendeu como uma confirmação de que ele tinha morrido. Aí ele arriscou uma outra pergunta: então, já que eu morri, será que eu posso ver minha avó? E aí a moça falou: pode, pode sim, ela está lá fora, esperando. Gente, já pensou? Qual seria a reação de vocês se isso acontecesse? Conta aí nos comentários. No livro, a gente percebe que ele ficou bem tranquilo.
Fábio não teve aquela reação de susto que talvez eu tivesse, mas ele ficou bem sossegado. A avó entrou, deu tudo certo, eles se abraçaram, se emocionaram, relataram o que eles tinham passado e tudo. Enfim, foi um reencontro feliz. E a avó contou que ele tinha sido trazido por amigos para aquele lugar, que era um lugar muito bonito, que ele iria morar com ela, só que ela avisa logo que ele não poderia se afundar em autopiedade e muito menos querer vingança, senão ele não poderia ficar ali naquela colônia. Aí pronto, ele concordou, se esforçou para obedecer, para fazer tudo certinho. E, bom, a essa altura que a Alice, que estava ouvindo a história, ela perguntou, mas Fábio, afinal, quem foi que te matou? Você conhecia a pessoa? E Fábio responde que conhecia, sim. Tinha sido o próprio irmão dele, minha gente. O irmão caçula. Fábio tinha 28 anos e esse irmão tinha 23 na época. Mas acontece que esse irmão ele estava envolvido com drogas desde os 16 anos. Então, enquanto o Fábio era moço, trabalhador, que tinha uma noiva, estava se preparando para se casar, o irmão só queria a farra, acabava com o sossego dos pais, roubava em casa para comprar drogas, e justamente naquela noite, Fábio já estava em casa de pijama, quando o irmão chega e começa a ameaçar e discutir com o pai, querendo dinheiro. O pai dizendo que não tinha, aí ele tirou uma arma para ameaçar o pai. Fábio não pensou duas vezes e se colocou na frente do pai, até porque ele achava que o irmão não ia ter coragem de atirar. Só que ele atirou, até por isso ele teve aquele susto, aquele pensamento: nossa, ele me matou. Bom, depois que atirou, o irmão de Fábio, na hora, sentiu o peso do que ele tinha feito, correu e se escondeu no quarto. Agora pense a situação dos pais, vendo um filho matar o outro. Muito triste, muito sofrido mesmo, né? Ninguém queria estar no lugar desses dois, e é uma decisão complicada. O pai logo passou mal e a mãe teve que tomar a decisão sozinha. Chama a polícia ou não chama a polícia? Ela acudiu, o marido, e aí ela pensou e conversou com ele, e eles resolveram que não adiantaria entregar o filho caçula para a polícia, porque ia ser um filho morto e outro preso. Então, eles chamaram realmente a polícia, porque, né, Fábio estava ali morto, mas eles contaram que eles tinham sido assaltados e o ladrão tinha atirado em Fábio. E fizeram isso também porque, no fundo, eles achavam que, pelo susto, o filho rebelde ele iria se corrigir. Mas só, minha gente, que isso não aconteceu. Passou o susto, pouco tempo depois, aquele filho já voltou para a farra, para as drogas, e até que em uma circunstância ele se envolveu numa briga, feriu uma pessoa e foi preso. Então, infelizmente, ele ainda iria demorar bastante para se regenerar. Bem, mas em seguida, Antônio Carlos pergunta para Alice o que tinha acontecido com ela depois da desencarnação, e a história de Alice é um pouco diferente. Ela conta que não foi fácil, não, viu? Principalmente porque ela desencarnou com muita raiva do marido. Mas mesmo assim, com raiva e tudo, ela foi socorrida antes do enterro e ela foi levada para um posto de socorro. O problema é que ela não conseguiu ficar no posto de socorro. Por quê? Muito apegada com a família, sem aceitar os acontecimentos. Ela ouvia o choro da mãe dela, ela ouvia o choro dos filhinhos que ela tinha deixado. Então, ela saiu do posto de socorro e voltou para casa. E a Alice conta que nesse momento ela esqueceu que estava desencarnada. A pessoa fica realmente perturbada, né? Ela esqueceu que estava desencarnada e que não poderia mais conviver com a família na Terra. Então ela primeiramente voltou para a própria casa dela, percebeu que estava vazia, estranhou, mas resolveu ir para a casa da mãe. E Alice, muito confusa, mesmo tendo ouvido a família falar sobre a morte dela, chorar por ela continuou não entendendo direito o que estava acontecendo. E foi ficando por ali até que um dia ela percebeu que a mãe dela estava orando por ela. Gente, como é importante a gente orar pelos nossos queridos que partiram, né? A mãe estava orando por ela e ela começou a prestar atenção na prece e, de repente, ela ouviu uma voz do lado dela dizendo: Oi, tudo bem? Eu sou amigo da sua avó. Você não gostaria de me acompanhar até um centro espírita que tem aqui perto? Lá você vai receber ajuda, vai entender o que está acontecendo. E aí ela aceitou.
E isso, gente, é uma coisa muito comum no centro. Nas reuniões mediúnicas, quase sempre tem algum espírito sem entender que desencarnou. Mas aí o dialogador, com jeitinho, vai fazendo a pessoa perceber que ela já não está mais no corpo físico e que já está na hora de começar uma nova etapa na vida dela. Foi isso que aconteceu com Alice. E a partir desse momento as coisas começaram a melhorar, pelo que ela conta. Ela recebeu ajuda, passou uns dias ali no próprio centro espírita e depois ela foi levada para uma colônia. Antônio Carlos perguntou nesse momento o que aconteceu com o marido dela. E Alice, ela disse que sabia o que tinha acontecido, que o marido tinha fugido para bem longe, não foi preso. Lá nesse local ele arrumou um emprego, ele era um bom profissional, acabou conhecendo outra moça e foi morar com ela. Só que ela fala que hoje em dia ele faz com essa moça o mesmo que ele fazia com ela, com a Alice. É ciumento, bate nela, ou seja, não aprendeu nada com a experiência, né? Vai ter que passar por outros sofrimentos para poder aprender. Antônio Carlos pergunta, então, para Fábio e para Alice se foi difícil perdoar a pessoa que tirou a vida deles. Bom, Fábio disse que nem precisou perdoar, porque foram poucas as vezes que ele sentiu raiva do irmão. E também porque a avó desencarnada ajudou muito para que ele superasse. Mas ele se sentiu desapontado por não ter prosseguido com a vida dele, por ter desencarnado, porque ele tinha sonhos, ele tinha uma noiva, então ele precisou se esforçar muito para não sentir autopiedade mesmo. Meu Deus, eu poderia estar vivo, poderia estar fazendo muita coisa. Esse é o tipo de pensamento que não iria ajudá-lo. E aí, fazendo isso, nesse esforço, ele acabou se adaptando na nova vida e estava bem feliz. Alice disse que perdoou, mas ela não perdoou de coração de uma vez só. Ela perdoou porque ela sentiu que precisava. Precisava esquecer aquela criatura para seguir em frente. Também é uma opção. Até para conseguir o socorro, ela acabou aceitando. Aí, com o passar do tempo, estudando, trabalhando, aquela mágoa acabou passando, né? Ela não pensava mais no marido. Tanto Alice quanto o Fábio dizem que eles desejam que os assassinos melhorem, mas eles não estão focados no assassino, e sim na evolução deles próprios. Eles fazem planos para o futuro, principalmente planejam trabalhar e ser úteis, gente. Isso é muito importante. Bom, para terminar, Antônio Carlos pergunta se eles sabem por que eles tiveram uma desencarnação violenta, se estava no planejamento, se era uma dívida kármica, alguma coisa assim. Fábio responde que ele nem procurou saber e não interessa, ele não está interessado no passado, ele quer viver o presente de tal forma que o futuro seja um futuro de paz para ele. É o que a gente deve fazer também, né? Esse negócio de eu quero saber quem eu fui na vida passada, eu quero fazer uma regressão, minha gente, vamos focar no presente, vamos tentar ser melhores para que o nosso futuro seja um futuro de paz, como o Fábio fala aqui. Já a Alice, ela responde que ela acha que talvez seja uma aflição que ela provocou, não de vidas passadas, mas da vida presente mesmo. Ela acha que poderia não ter casado com o marido, até porque os pais não queriam o casamento, mas ela foi teimosa. Ela, no início, ela ficava vaidosa com o ciúme dele, mas depois ela foi percebendo a agressividade, a violência, e ela se viu presa, não conseguia sair do relacionamento. Enfim, ela acha que foi imprudente, apesar de que a vítima não tem culpa dos atos do agressor de maneira alguma, o erro foi dele, mas para o futuro ela diz que quer ser mais prudente nas escolhas dela. Bom, e fica assim, ao se despedir de Fábio e Alice, Antônio Carlos se encontra com outras duas pessoas que também desencarnaram por assassinato, mas esse vai ser um assunto para um outro vídeo, um próximo vídeo aqui no nosso momento de reflexão, tá bom? Nós ficamos por aqui pedindo as bênçãos do Mestre Jesus para todos nós, hoje e sempre. Muita paz.